Fala pessoal, boa noite, seja todo mundo bem-vindo. Hoje é um tema bem legal para a gente conversar sobre os bloqueios, né, do nosso desenvolvimento mediúnico. Existem vários fatores, né, que vão atrapalhando. Boa noite, Verinha, como é que você tá? Tá bem? Existem vários bloqueios que podem acontecer na nossa caminhada de desenvolvimento mediúnico, né? Algumas pessoas vão criando esse bloqueio por medo, por insegurança, né? O que de fato seria desenvolver mediunicamente, né? Esse desenvolvimento passa por um processo de autoconhecimento. Quem tem acompanhado as lives, né, as outras que eu tenho feito, falam muito sobre isso. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Gabi. E o que acontece? Quando a gente tem uma mente muito acelerada, uma mente muito medrosa, uma mente muito insegura, uma mente muito vaidosa, uma mente muito orgulhosa, esse processo dificulta muito a nossa caminhada mediúnica, porque a gente não consegue compreender de fato o que é o guia, o que sou eu que estou ali. Então, todo o processo de desenvolvimento parte do princípio do autoconhecimento. Então, se a pessoa fora, né, na sua vida, fora, ela é uma pessoa medrosa, insegura, ansiosa, ela vai trazer isso para dentro da incorporação dela. E não é porque ela quer aquilo, né? É porque ela é daquela forma. Eu sempre falo sobre isso, assim, não tem como você ser um médium bom e uma pessoa ruim, ou uma pessoa boa, um médium ruim, né? Porque as coisas não se separam, elas se juntam. Boa noite, Gabriel, Pai Xangô abençoe, tudo bem? Então, o que acontece? A gente não consegue separar o médium da pessoa, né? Nós somos uma coisa só, nós somos médium o tempo todo. Então, né, esse meu processo, uma ansiedade, um nervosismo, um medo, vai me gerando esses bloqueios dentro da minha caminhada espiritual. E aí isso é muito comum no começo, né? Bem comum. Mas no decorrer da live eu vou explicar também que existem médios que já estão há um tempo e também sofrem com isso em determinados momentos. Mas eu acredito que no início, né, da caminhada, da nossa jornada, é a parte mais densa, assim, a parte mais difícil de você compreender o que está acontecendo ali. Por quê? É aquele questionamento, né? Sou eu, é a entidade? O que está rolando aqui, né? Então a pessoa tem essa dificuldade de separar a entidade do médium. Aí eu volto a dizer, vamos pensar, deixa eu pensar um exemplo assim, vamos pensar que você está numa gira de preto velho, você recebeu uma energia de preto velho e você é uma pessoa extremamente ansiosa, agitada. Aí você recebe aquela energia, você ainda está conhecendo aquela frequência e você percebe que você está falando de uma forma calma, tranquila, pausada, que você está falando uma forma totalmente diferente do que você fala no teu dia a dia. Você está ali consciente, está entendendo daquilo, mas não consegue aquele controle. É a entidade falando ali. E aí muitas pessoas começam a questionar, né, a entidade. Então começam a ter, eu quero ter certeza que eu estou incorporado. Me traga uma prova, começam a pedir provas para as entidades, comprovações. O que a entidade faz? Desacopla. Porque a entidade trabalha na base de confiança, de entrega. Ela não trabalha na parte de desafio, de vaidade, né? Quando existe um médium vaidoso, o que seria esse médium vaidoso, né? A minha entidade só trabalha se receber a bebida tal, o charuto tal. Ela só vem se todo mundo ajoelhar para ela descer. Gente, cai fora, sabe? Isso aí não existe, não é um espírito de luz.
que está ali. Então o que, que acontece? Quando você percebe, né, pô, eu não sou assim no meu dia a dia, e aí eu tô lá num desenvolvimento dentro de um centro espírita, dentro de um terreiro de umbanda, de candomblé, seja o trabalho que for feito lá, e você percebe, né, que teu corpo está diferente, você está tendo atitudes que você não teria, você está falando de uma forma que você atualmente não fala, né, tá usando às vezes até palavras que você não usa, né, que não são do teu vocabulário. Isso é uma manifestação da mediunidade. Só que quando a pessoa começa a criar esse medo ou a insegurança, mas será que sou eu mesmo que estou falando? Será que ou tendo uma vaidade, eu recebo a entidade tal. A primeira coisa que acontece é existir um afastamento mediúnico. Então a gente chama de bloqueios mediúnicos, né? Então é muito comum isso acontecer e é muito aceitável, eu diria, né? Muito compreensível no começo da jornada mediúnica. Porque ali é um processo que o médium está se conhecendo como pessoa, que o médium está descobrindo o seu lugar dentro de uma casa, dentro de uma corrente. Ali ele está se descobrindo dentro da sua coroa mediúnica. Quem viu a última live que eu falei sobre a formação da coroa mediúnica, né? Nesse primeiro passo é onde o processo vai acontecendo e você vai compreendendo, né, a tua coroa, vai compreendendo a tua jornada, a tua caminhada. Uma das coisas, quem já fez curso comigo, quem já foi lá no terreiro, já escutou algumas vezes eu comentar, inclusive falei, né, na última live sobre isso, todos nós temos uma coroa diferente um do outro, ninguém é igual a ninguém, nem a espiritualidade é igual, entidades não são iguais umas às outras, a manifestação é diferente, porque somos seres diferentes. O que eu quero dizer quando eu falo essas coisas? Se você não sabe ainda quem você é, você não vai saber quem são as entidades que trabalham com você. Se você ainda não sabe as tuas fraquezas, não sabe os teus pontos fortes, ainda está se conhecendo, é um pouco mais difícil da entidade vir acoplar e ficar uma gira toda trabalhando. Por isso a gente chama de desenvolvimento mediúnico. Olha, eu até hoje já tenho uma caminhada boa dentro da Umbanda, mas obviamente, né, tem milhões de coisas para aprender ainda. Mas eu nunca vi um médium entrar numa corrente ou entrou para dentro de um terreiro e ele já está pronto. Ele entrou e já incorporou ou já trabalha perfeitamente. Não existe isso. Nós somos médiuns em desenvolvimento sempre. Até o dia do nosso desencarne. Porque a gente está nesse plano terreno para desenvolver. Então, quando a gente fala de desenvolvimento mediúnico, eu também falo de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque eu não separo o médium da pessoa. Então, Juliana, Pai Xangô abençoe, seja bem-vinda. Não tem como você separar um médium, né, da pessoa. Quando você começa a compreender isso, quando o pai de santo, o zelador, a mãe de santo, o babalorixá, yalorixá, como queira chamar lá, compreende que cada um tem um tempo, cada um tem uma insegurança. Tem médium que se você der muita corda para ele se enforca sozinho. Por quê? Porque ele fica muito confiante. E aí ele acha que está incorporado e não está. Tem médium que se você começa a assustar um pouco ele, olha, se tu não prestar atenção na tua incorporação, tu vai pegar, a gente chama às vezes, né, um rabo de foguete, vai pegar um egum, vai pegar um kizumba. Esse médium nem pisa mais num terreiro, porque ele tem medo. Ele tem medo disso acontecer. Então, a gente começa, eu acho que a função maior, né, de um zelador é ir compreendendo como cada ser humano funciona.
porque é ali que você vai trabalhar naquele médium. Se aquele médium é uma pessoa insegura, um médium inseguro, você precisa dar segurança para ele, para que ele tenha compreensão da força que ele carrega, de quem ele é. Agora, se você pega um médium que é extremamente confiante, né? Mas também é um médium vaidoso, um médium orgulhoso, esse tu tem que dar uma freada. Tem que ir pontuando ele. E não é colocar medo, é colocar percepção. Porque senão ele se perde, né? E uma entidade de luz, né? Vamos sempre pensar num desenvolvimento mediúnico, numa incorporação com entidades de luz, tá? Existem várias outras coisas que acontecem, porém não são com entidades de luz. O que eu quero dizer? Não são entidades já com energia elevada, que vão trazer caminho, que vão trazer orientação. Que é isso que acontece dentro da nossa Umbanda, né? Que é o que eu domino um pouco mais. Eu não tenho bagagem nem prática, nem teórica para falar de Quimbanda, para falar de centro espírita, porque não é a minha praia. Então, obviamente, algumas coisas vão ser possível utilizar, né? Vai ser possível utilizar dentro de um centro espírita, dentro de um terreiro de Quimbanda, mas, né, o que eu mais domino seria isso. Então, quando falamos de desenvolvimento mediúnico e bloqueios desse desenvolvimento, esses bloqueios tá sempre associado à pessoa. Não existe, novamente, não existe como um médium ter esse bloqueio e a pessoa não ter. De novo, a ansiedade não está no campo mediúnico, está na pessoa. O medo não está no campo mediúnico, está na pessoa. A vaidade, o orgulho não está no médium, está na pessoa. Então esse bloqueio é só uma consequência daquela pessoa. Por isso o processo de desenvolvimento é o autoconhecimento. E aí entra um processo muito legal, assim, ó. E algumas pessoas falam para mim, né? Como que eu sei a hora certa de entrar para uma casa? Será que eu devo entrar ou não? Eu falo, cara, não existe tempo certo. Não tem como saber isso. Não existe, assim, uma coisa que eu até não curto, sabe? Não acho legal quando fazem, porque isso joga uma responsabilidade e geram vários sentimentos na cabeça das pessoas. Tem muitos pais de santo, mães de santo, entidades que chegam e falam assim, você tem mediunidade, tem que trabalhar. Cara, você não tem nada, você não tem que nada. Você tem que aprender a desenvolver quem você é. Incorporar, vibrar, tocar, isso tudo vai do médium escolher. Ó, é isso aí, Gabriel. Ó. Quando, às vezes, a ansiedade, né? A ansiedade de querer incorporar, de querer sentir a vibração. E fico feliz que você expõe isso, porque é legal para a gente ter uma compreensão, né? E todo mundo passa por um processo no começo, né? Então, tentando se compreender, tentando entender o que está acontecendo. Então, a ansiedade dessa busca que você tinha vai fazer o quê? Vai afastar. Qualquer tipo de espírito de luz que está perto vai afastar. Por quê? Porque ele vai ver, ó, esse médium, ele não está aqui para ser um canal. Ele está aqui para sentir energia, mais até por uma vaidade mediúnica do que por ser um canal mediúnico, né? Nós, como médiuns, nós temos que compreender sempre. Nós só somos um canal. Ponto. Nada além disso. Um canal de transformação, um canal de orientação, um canal de cura, um canal de acolhimento. E aí vem uma parte muito legal. As nossas qualidades também vão atrair os espíritos que trabalham com aquilo. Então, se eu tenho uma qualidade, uma energia voltada para um acolhimento, as minhas entidades vão agir mais dessa forma.
Se eu tenho uma característica mais de escuta, uma escuta até ativa, as minhas entidades vão vir mais dessa forma. Se eu tenho uma energia, uma frequência mais de cura, as minhas entidades vão vir mais dessa forma. Porque as energias se conectam. Tudo é campo energético. Tudo. Então, o que acontece? Quando a gente começa a compreender as frequências energéticas, os nossos pontos negativos e positivos, né? Eu até costumo falar sobre isso assim, né? Muitas pessoas, se você chega e questiona assim, quais os teus defeitos? A pessoa vem com a lista gigante assim, eu tenho isso, tenho aquilo. Quais as tuas qualidades? Aí tem uma, duas, três qualidades talvez. Não pode ser assim, né? Nós podemos falar das nossas qualidades sem sermos egocêntricos, né? Sem sermos vaidosos, mas um reconhecimento daquilo que é positivo dentro de nós. Isso é importante. Se a gente não consegue reconhecer os pontos positivos, automaticamente isso também impacta na minha caminhada espiritual. Então, Patrícia, isso é uma coisa bem legal. Como eu falei, assim, eu discordo completamente. Eu não sou dono da verdade, eu não sou perfeito, tenho várias coisas para aprender, várias coisas para evoluir, mas eu não concordo de forma alguma assim, se eu não desenvolver, minha vida não vai para frente. Peraí, então o espírito vai me punir por algo? Então eu sou obrigado a isso? Porque senão vai me afastar, senão minha vida vai dar tudo errado. E sabe o que é o pior? Agora vamos pegar uma questão até psicológica, né? Você imagina assim, a gente chega e a gente é leigo, né? Não tem o conhecimento espiritual, não tem... Você chega lá porque às vezes está passando por alguma dificuldade, né? A maioria das pessoas buscam, às vezes, um centro espírita, um centro de umbanda, quando estão passando por dificuldades. Então, o que acontece? Você entra num lugar desse, né? Entra num terreiro, entra num centro espírita, enfim, seja onde for. O que acontece? Você chega lá cru e as pessoas falam, se você não trabalhar, a tua vida não está indo para frente porque você não desenvolve mediunicamente. Não. E eu posso dizer o contrário. Eu falo, cara, você não está indo para frente porque você não está se conhecendo. O que é o mais difícil, né? Eu particularmente penso assim, às vezes nossa vida dá uma travada, dá uma trancada, porque são momentos de a gente parar um pouco e começar a refletir sobre o que de fato nós somos, o que de fato a gente quer, para onde a gente quer ir. E às vezes é muito difícil responder essas coisas, porque a nossa vida entra num processo muitas vezes automático e você simplesmente deixa de sonhar, deixa de acreditar que pode ter coisas diferentes ou ser coisas diferentes. Essa parte, inclusive, é muito especial. Muitas pessoas pensam assim, em trocar o carro, em trocar a casa, em comprar uma roupa, em comprar outras coisas, em trocar as suas coisas. Mas quantas pessoas param, refletem como elas querem ser? Eu quero ser mais calmo, eu quero ser mais seguro, eu não quero ter tanto medo. Aí vamos pensar assim, para eu trocar o carro, eu tenho que guardar um dinheiro, ou sei lá, financiar, enfim, sei lá. As pessoas pensam sempre uma forma de atingir aquilo. E para ser mais calmo? Não sei, acho que deu uma travada na internet, mas voltou. Enfim. O que acontece? Então, para eu ter lá o carro, para eu ter algo de objeto, muitas pessoas estabelecem, preciso guardar tanto por mês, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo para ter o carro tal. Mas e para ser, né? O que faz ali para a pessoa ser mais calma, ser mais segura? Então eu sempre digo, o primeiro passo tem que ser o ser, depois vai ter as coisas, são consequências. Quantos de vocês tiram um tempo, sei lá, que seja 1 minuto, 2, 3, para pensar quem vocês são durante o dia?
ou durante a noite, enfim, seja lá que hora for. Mas quantos de vocês param para pensar, olhar às vezes para o espelho e olhar e pensar o que eu sou? Como são as minhas reações diante de algumas atitudes? Porque esse processo do ser é muito mais difícil. Então, quando a gente começa a despertar para esse lado, entra o desenvolvimento mediúnico. E aí sim eu posso ser um médium aprendiz, aberto para trabalhar o que eu quiser. Mas eu não posso ser obrigado, se eu não trabalhar, minha vida não vai para frente. A espiritualidade não é punitiva dessa forma, mas é colocado dentro da nossa cabeça em alguns lugares que eu considero que não é da forma correta, é colocado dentro da nossa cabeça que é punitivo, que se você não desenvolver vai ficar ruim para você. Então, tudo isso vai gerando o quê? Um medo. Aí você pensa assim, vamos pegar esse exemplo ali que a Patrícia falou. Você chegou num centro espírita, ou seja lá onde for, um campo espiritualista, né? Um local que pratique algo espiritual, não só centro espírita. E aí um médium, ou o pai de santo, a mãe de santo, enfim, um dirigente, chega para você e fala, se você não desenvolver, tua vida vai para trás. Alguns vão ter medo e outros vão olhar e falar que, meu Deus, eu preciso me desenvolver o quanto antes. E aí associa ao tempo. Eu preciso me desenvolver rápido para que a minha vida mude rapidamente. O que vai acontecer? Qual a chance gigantesca de acontecer do médium começar a passar à frente do campo espiritual? Porque o campo espiritual é igual uma casa. Vai construindo devagarinho, um tijolinho de cada vez. Pode perguntar para qualquer médium que já está trabalhando há um tempo. E um tempo que eu falo assim, pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos. Pergunta para ele se todas as entidades que ele trabalha agora já trabalhava há 10 anos atrás. Eu tenho certeza absoluta que não. Por quê? Tem uma explicação para isso. Aliás, no campo espiritual, tudo tem uma explicação, né? E é legal a gente ir perguntando, para a gente ir compreendendo, né? Então, o que acontece? Às vezes, tem entidades que vão se manifestar lá no começo para abrir o campo mediúnico desse médium para que outra entidade venha trabalhar. Mas isso pode acontecer depois de anos. Por quê? Porque esse médium precisa passar por esse desenvolvimento. Ele precisa passar por esse processo. E aí eu falo o seguinte também. Se você pegar esse médium e perguntar para ele assim, você é a mesma pessoa de quando começou a desenvolver? E ele falar, sou sim. Caia fora. Porque ele não aprendeu nada em 10 anos. Ele não botou em prática nada do campo espiritual. Agora, eu tenho certeza que o médium que trabalha com entidades de luz, deu os passos dele, se você chegar e perguntar, ele vai falar, eu sou 100% outra pessoa. Por quê? Porque a espiritualidade te auxilia. Mas se você não der o passo, se você não for, nada vai acontecer. Nem de bom e nem de ruim. Então, assim, quando as pessoas falam, se não desenvolver, a tua vida vai para trás, eu falo o contrário. Se você não optar em não caminhar, não desenvolver, você vai perder de se conhecer ainda mais. Mas desenvolvimento mediúnico não vai te trazer dinheiro, não vai te trazer o amor da tua vida, não vai te trazer o emprego perfeito, não vai, porque ela vai mexer no ser. O que importa para a espiritualidade é quem nós somos, não é o que nós temos. Mas muitas pessoas têm dificuldade de compreender isso. Então o que acontece? Quando a gente foca em quem a gente é, o que eu quero transformar dentro de mim, o que não está legal para mim, ali é o processo. Isso vai gerando desbloqueios. Vou dar um exemplo para vocês. Esse ano aconteceu, já estou, 14, 15 anos na Umbanda. O que acontece? Esse ano vieram 2 energias novas que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca.
duas frequências de entidades diferentes. Então, estou falando com toda a segurança de tudo, porque são coisas vividas, não são, eu li um livro, ou o meu amigo me disse, não, são coisas que eu vivo e vejo pessoas vivendo isso. Isso é super normal. Aí entra até uma história que eu penso assim, as entidades, elas sempre estão prontas. Elas sempre estão prontas. Nós não estamos. Então o que acontece? Quando você dá o teu passo como ser, né, você se conhece, você se transforma, você evolui, elas vêm e trabalham. Porque as energias se buscam. Então quando você dá o passo e chega perto delas, elas só transbordam aquilo. Eu falo assim, a espiritualidade ela é linda demais, mas é um processo doloroso, tá? Deixa eu só... Claro, mas é isso mesmo. É isso mesmo, Vera. Assim, algumas entidades vão permanecer, outras vão manifestar mais, outras vão manifestar menos, mas nunca vai ser o mesmo processo. Existe uma transformação daquele médium, porque existe uma caminhada evolutiva. Perdão. Então, o que acontece? Quando a gente vai gerando esse desbloqueio de autoconhecimento, de controle do medo, de controle da vaidade, de controle do ego, outras entidades vão aparecendo. Isso é muito, muito importante, especial para a gente, como pessoa. Então, quando vocês... uma coisa bem legal. Algumas pessoas pensam que só podem desenvolver mediunicamente se estiverem dentro de um terreiro com um pai de santo ou dentro de um centro espírita com um zelador, enfim. Vocês acham que isso é verdade? Porque eu dou certeza absoluta que não é. Porque a espiritualidade nossa não mora dentro de um terreiro, ela não mora dentro de um centro espírita, e ninguém, e eu peço que me prove, assim, eu ainda quero cruzar com algum pai de santo, alguma mãe de santo, que ele possa me provar isso, que ele tem o poder na mão dele de controlar a coroa de um filho dele. Não existe isso. Nós somos uma corrente mediúnica. Se eu estou abraçado, né, com os meus irmãos, se eu sou uma frequência mediúnica e eu não caminho corretamente, eu abro brechas, né, para que meu irmão também sofra consequências. Mas eu não posso controlar a mediunidade dele, assim como ele não pode controlar a minha. Isso serve para pai de santo, para mãe de santo. Ninguém tem o poder sobre a coroa de ninguém. Ninguém faz ninguém incorporar, evoluir. Pensem comigo. Quantas situações vocês já têm ou já viveram na vida de vocês com pessoas que vocês amam e vocês olham elas fazendo escolhas erradas e vocês vão e falam, olha, não faz isso, isso está errado. Às vezes até arrumam uma confusão, brigam e a pessoa não muda. Aí o que acontece? Um determinado dia ela se transforma. Será mesmo que foi vocês que fizeram aquilo? Não foi a pessoa que quis mudar, porque a mudança é de dentro para fora. Ninguém consegue mudar alguém. A mudança só vem de dentro para fora. Então a gente pode chegar, alertar, falar, mas se a pessoa não der o passo, não vai acontecer. Não importa. Se aquilo não fizer sentido, não tocar aquela pessoa, ela vai continuar no erro dela. E é assim. Exatamente. Isso é uma coisa, Gabriel, que eu sempre falo, né? A espiritualidade, ela age também da mesma forma, de dentro para fora. Ela vem, regula o médium, e aí então ela começa a trabalhar. Tem pessoas que falam, né, às vezes assim, nossa, mas, sei lá, foi numa casa lá, enfim, por que aquela pessoa incorporou, a entidade veio, ficou só com ela e não atendeu ninguém? Como não atendeu ninguém? Atendeu o próprio aparelho, atendeu o próprio médium. Se o médium não estiver bem, não estiver alinhado, a entidade não tem como trabalhar. Mas aí o médium tem que estar
aberto, tranquilo, para essa entidade vir e fazer o processo com ele, trabalhar com ele, né? Então, é importante a nossa entrega para que a entidade faça o processo. Mas eu sempre falo, o primeiro processo da entidade é com o médium. E muitas vezes pode acontecer em várias giras da entidade vir trabalhar só com o médium. E existem médiums que a entidade vai descer, vai regular ele e vai embora. Porque a parte mediúnica dele talvez seja outra. Pode ser um médium porteira, pode ser um médium de curimba, pode ser um médium de sustentação, pode ser um médium auditivo. Então, existem várias formas mediúnicas. Quando eu vou desbloqueando isso dentro de mim, né? Desbloqueando o meu medo, desbloqueando a vaidade, a ansiedade, o controle, né? O que acontece? O controle mediúnico, eu querer controlar a mediunidade, é terrível. Porque quando eu gero o controle em cima da entidade, ela afasta. Quem já viu as outras lives eu explicando a respeito do processo de incorporação, que é através dos nossos chakras, o que acontece? Quando eu controlo as minhas vibrações e tento entender, controlar a entidade que está aproximando, ela não consegue tomar conta dos chakras e automaticamente ela não vai manifestar. E aí a gente começa a enfrentar processos complicados, né? Eu estava falando até agora de médiuns iniciantes, né? Então, médiuns iniciantes que têm medo, bloqueiam, têm ansiedade, geram esse controle. Isso é super normal. Aí tem que ter o tato de quem está ali comandando, auxiliando, perceber o que cada um precisa. Como eu falei, vai ter médium que se você der muita corda, ele vai se enforcar. Tem médium que você tem que dar segurança para ele. Porque senão ele não vai conseguir caminhar, porque é muito inseguro, ele não confia nele mesmo, ele não se enxerga. Aí você tem que fazer ele enxergar a força que ele tem, enxergar que ele é limpo para aquilo. Existem pessoas também que acreditam o quê? Eu não sou uma pessoa legal, eu não sou digno, eu não sou pronto para receber uma entidade. Essas também têm caminhada. Todos nós temos caminhos espirituais. A forma que vai ser essa caminhada, aí vai ser diferente um do outro, 100%. Mas cada um tem a sua caminhada. Todos nós somos dignos e todos nós temos coroa de trabalho mediúnico. Como que eu sei disso? Me conectando, entendendo. Até comecei a falar uma coisa, né? Vai falando uma coisa, vai parando em outra. Como eu estava falando, dá para desenvolver a parte mediúnica sem eu estar dentro de um terreiro, sem eu estar dentro de um centro espírita, com certeza dá. Se você for uma pessoa regrada, tá? Regrada mentalmente, regrada fisicamente, que trabalhe sobre um processo energético, que você consiga meditar, que você consiga se conectar, tenha certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde a tua intuição vai começar a aguçar. E essa intuição vai começar a ficar cada vez mais forte até vir um processo de manifestações mediúnicas, ou de incorporação, ou de visão, ou de... enfim, de cura. Aí você vai começar a sentir o teu próprio corpo te direcionando para a forma mediúnica correta. Aí talvez você vai precisar buscar algum lugar para botar em prática o teu trabalho, porque às vezes sozinho, imagina que você descobre que é um médium de cura, mas você recebe os teus guias sozinho em casa. Ele vai trabalhar você e vai embora, não vai conseguir dar uma caminhada. Então talvez procure um lugar depois para desenvolver isso, né? Mas dá para ter esse desenvolvimento, né, sem eu ter uma casa, sem eu ter um pai de santo. Por quê? Eu só preciso ter conhecimento. Hoje em dia é muito difícil, porque as pessoas querem as coisas mastigadas e não tem como. Por que não tem como? Porque cada um aprende de uma forma diferente. Como eu falei, tem médium que você tem que soltar a corda, tem médium que você tem que prender. Por quê? Porque você tem que ir ajudando ele no autoconhecimento. Mas quem que vai fazer isso? É o próprio médium. Ele vai ter que se reconhecer como um ser, entender os seus processos, para ir então dar a caminhada dele. Então assim, o médium novo pode apresentar, né, esses
esses medos, o controle mediúnico. E o médium, já que está há um bom tempo, ele começa a apresentar principalmente outras questões. Principalmente o excesso de confiança. E isso é bem complicado. O que significa isso? Vou pegar um exemplo meu. Eu trabalho com o pai Joaquim há 10 anos. É óbvio que ele vai vir hoje. Às vezes não vem. E às vezes não vem porque você não está conectado. E não é a culpa do preto velho. A culpa é tua. Mas muitos não conseguem admitir. E aí entra um processo bem complicado. Porque muitos médios que já estão há um bom tempo trabalhando não têm a tranquilidade de olhar e falar: não consegui incorporar hoje. Porque eles acham que é uma obrigação. E aí eles não conseguem reconhecer que nós também, que trabalhamos há um bom tempo, falhamos. Que nós também temos algumas inseguranças da nossa vida. E isso reflete dentro do nosso processo de incorporação. E é super normal. O que não é normal é você olhar e falar: ele sempre veio e ele vai vir. E ele pode não vir. E aí precisa entrar a veracidade, precisa entrar o amor, a espiritualidade, a entrega, de olhar e falar: não consegui vibrar. E aí entra uma parte muito especial e importante. Às vezes eu não estou bem comigo mesmo. Eu preciso silenciar minha mente. Aquele momento é o momento que eu procuro um guia de um irmão para me auxiliar. Aquele momento é o momento que eu entendo que todo guia na Terra incorporado tem a mesma força de qualquer outro guia e pode me auxiliar. Existem pessoas que acreditam que só as suas entidades têm força para regular a sua frequência energética. E isso é errado. E eu falo tranquilamente que isso é errado porque entidade é ser de luz. E não é só uma pessoa que carrega entidade de luz. Então eu posso buscar o meu irmão para que ele me auxilie naquele momento. Então quando eu falo de médiuns que já têm uma caminhada, eles olham e pensam que tem que incorporar sempre. E a entidade vai vir sempre. E é uma fraqueza. Como assim eu não consegui incorporar hoje? Incorporação não é bater uma tecla e estar incorporado, bater uma tecla e desincorporar, ou incorporar quem você quiser. Incorporação limpa e tranquila é você estar pronto, entregue. Vocês acham mesmo que acontece isso sempre? Não, não acontece. E às vezes você vai mentalizando uma coisa para o trabalho. Vamos pegar um exemplo. Queria tanto que viesse preto velho hoje. Aí desce um caboclo. E aí? Aí você tranca, bloqueia a frequência? Porque a vaidade quer que seja um preto velho? Ou você é um médium limpo, tranquilo e deixa a espiritualidade fazer o que ela precisa fazer? Então, eu vejo até com maior dificuldade lidar com médiuns que já têm um tempo de caminhada para ele compreender que aquilo não é uma fraqueza. Que fraco é você não estar incorporado em mentir. Isso é ruim. Porque alguém vai sentar na frente daquela entidade com fé, com o coração aberto e com problemas. E aí quem vai estar dando a solução vai ser você. E você pode ser que não carregue a solução que aquela pessoa precisa. A entidade tem a solução. Nós não temos a solução para todo mundo. A entidade sabe o que passar no momento certo, da forma certa, com as palavras certas. Por isso eu falo, nós temos uma função de canal mediúnico. Se a entidade passou um banho com 3 folhas de boldo, o médium precisa replicar. Você faz um banho com 3 folhas de boldo, não é faça um banho de boldo, isso muda tudo. Se eu falar tome 1 comprimido de dipirona ou tome 10, muda bastante coisa. Então a gente precisa compreender que a responsabilidade mediúnica é importantíssima. E hoje tem que cuidar muito disso. E aí eu falo, o médium novo,
Ele precisa ter essa segurança para começar a trabalhar. E depois, o mais difícil na nossa vida, não é nem só na caminhada mediúnica, é adquirir o equilíbrio. Ser um médium equilibrado. Vai ter dias bons, vai ter dias ruins, vão ter dias de aprendizado, vão ter dias de ensinamento. E todos eles a gente tem que estar atento, percebendo, caminhando, evoluindo. Isso é fácil? Não, isso é extremamente difícil. Muitas pessoas botam na cabeça que desenvolver mediunicamente é adquirir superpoderes. E é a forma mais idiota de pensar, para ser bem franco. É longe disso, passa muito longe. E agora eu vou desenvolver, eu vou ficar rico. Tá maluco? Bom, eu luto, né, para mostrar o quanto a Umbanda tem que ser caritativa. Eu acho que o dinheiro tem que estar assim, muito distante da caminhada espiritual. Entende? Então, penso que Umbanda e dinheiro elas não conseguem caminhar lado a lado. Respeito completamente quem faz cobra, enfim. Mas o dinheiro acaba trazendo um pouco de ego para perto. Acaba despertando outros sentimentos. Inclusive, uma coisa bem legal, eu acho que nada é à toa, e tudo que eu falo na live é muito louco, assim, hoje é um dia que eu tenho certeza que eu não estou sozinho aqui, mas enfim. Existem pessoas que utilizam da caminhada espiritual delas para se conectar com coisas terrenas. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que buscam... pessoas na assistência buscam conexões físicas. Isso é muito ruim. Quando você entra para dentro de um terreiro, você não pode, se você é homem, você não está lá para olhar a mulher. Se você é mulher, você não está lá para olhar o homem. Você está lá para olhar um irmão, um espírito que está ali, para compreender isso. Quando você tem um olhar terreno, de olhar e aguçar um olhar até sexual para isso, caia fora. Saia fora disso. Porque isso é baixo, isso é ruim. Isso vai atrair negatividade. Então, eu tenho certeza que eu não estou falando isso à toa. O que significa isso? Isso gera bloqueio mediúnico. Isso tranca a tua evolução. Porque você está sendo terreno. Você está ali buscando uma coisa que não é para buscar naquele lugar. Quando a gente quer buscar essas coisas, a gente busca em outro lugar. Vai para uma festa, vai para uma... sei lá, vai para outro lugar. Tanto que eu falo assim, é legal, inclusive, para quem nunca ouviu falar isso, quando vocês visitarem um terreiro, quem trabalha em terreiro, usem roupas adequadas para isso. Mulheres, camisa fechada. Não vão de saia curta, vão de calça de preferência. Mas eu quero ir bonita. Não é para ir bonita, é para ir confortável. Homem, se porte decentemente. Não é lugar para isso. Isso gera bloqueio mediúnico não só do médium, do lugar. Infelizmente já passei por processos e situações muito ruins nesse sentido. Então o que acontece? Se você está lá, você está para desenvolver mediunicamente. Ponto final. Você não está lá para olhar para o irmão. Se o irmão está bonito, se está feio, se... para assistência também. Isso gera bloqueio. Então, Ricardo, é isso aí. Sabe qual é o processo mais difícil do desenvolvimento mediúnico? É o bloqueio do ego. Esse processo é mais distante, é o mais difícil. Bloquear o ego. Por quê? Porque ali você precisa compreender que não está por você. Você está principalmente pela mediunidade, pela conexão das entidades. Você está ali entregue. Você não está ali para ser mais rico, para ser mais bonito, para nada.
Você está ali para melhorar quem você é. Como eu dei exemplo antes, quando você quer trocar de carro, de casa, você vai lá, arranja um outro emprego, guarda dinheiro. Quando você quer melhorar, você faz o quê? Como ser humano. Busca uma terapia, busca processo de autoconhecimento. O desenvolvimento mediúnico vai ajudar nisso, porque você vai começar a entender quem você é. Eu sempre falo assim, quando o médium me fala, né? Eu não sei ainda se sou eu ou se é o guia. Isso é muito comum no começo do processo mediúnico, né? No desenvolvimento mediúnico. O que significa isso? Ele ainda está descobrindo quem ele é. Sabe a primeira coisa que a entidade faz? Quer ver quando vem à esquerda, ela pega e bota um espelho bem na tua frente, assim, ó, pra você enxergar. E aí você vê quem que tá ali. E aí você gosta de quem que tá ali? E é assim o processo. E aí se você olha e começa a reconhecer as coisas que você precisa melhorar, as entidades aplaudem, ajudam e dão um chão. E aí você dá o passo. E aí as coisas vão caminhando. Aí daqui a pouco, quando você percebe, você já está num processo melhor, já está num emprego melhor, o relacionamento melhorou. Mas não foi a entidade sozinha que fez aquilo, foi você que conquistou, porque você se tornou uma pessoa melhor. Porque você entendeu que talvez no teu outro emprego lá, você estava fazendo coisas que não era legal. Sabe que você contribuía de fato ou não? Ou você só queria o que vinha do outro lado? E aí agora você compreende que sempre é uma troca, sempre existe isso. E aí você conseguiu um lugar melhor. Um relacionamento é feito de uma troca. Eu sempre falo assim, ó, quem tem relacionamento aí, tá me ouvindo agora, se um de vocês busca um processo de autoconhecimento, desenvolvimento, é legal que o parceiro também busque. Por quê? Porque senão começa a existir uma diferença muito grande. Um começa a se conhecer demais, compreender demais quem ele é, o que ele quer e onde ele quer ir, e o outro tá parado. Esse daqui uma hora vai olhar e falar, cara, não faz mais sentido. O amor não é paixão. A paixão é aquilo que segura, né? Dá aquele primeiro momento ali, 6 meses, 1 ano. O amor ele vai mantendo, só que o amor escancara os problemas, escancara os defeitos. E você começa a fazer escolhas de estar naquele lugar, estar naquela posição ou não. Por isso que eu falo, o médium de Umbanda é a mesma coisa, o médium de centro espírita é a mesma coisa. É legal você chegar lá no primeiro dia, você se apaixona, você se encanta. Aí dá 6 meses você ainda está apaixonado. Tem casa que você entra com 1 semana. Eu falo, cara, é loucura. Da minha visão é uma loucura gigantesca, mas é a minha visão. Eu penso que pelo menos 6 meses para você entrar para dentro de uma casa trabalhar. Por que 6 meses? Porque tá acabando a paixão ali. Ali a pessoa já viu os defeitos que tem lá dentro, já viu os seus próprios defeitos, já começou a ver que não é só aquele mar de rosas. E não é de fato. Aí quando você entra para dentro do terreiro, você entra porque você ama. Porque você entra pelo amor à religião, você entra pelo amor às entidades. E aí as partes negativas que vêm, principalmente dentro de nós, a gente vai tolerando, vai modificando, vai evoluindo. E aí você vai estar lá com 70, 80, 100 anos, sei lá, evoluindo ainda, caminhando ainda, compreendendo ainda. Então esse é o processo. Comecei falando lá de desbloqueio mediúnico, a gente vai para outro canto, vai voltando, enfim. Hoje vocês estão muito quietos aí no chat, mas algumas coisas, se ficar com dúvida de alguma coisa, perguntem. A gente já está indo até para a reta final da live, enfim. Do meio para frente, acho que tinha alguém querendo passar mais recado para vocês. Mas eu acho que é importante para a gente ir compreendendo quem nós somos dentro da nossa vida. Né? Quantas vezes vocês pararam, refletiram quem vocês são, quem vocês querem ser? A gente aprendeu há um pouco tempo agora, né, o que eu sou, o que eu faço, para onde eu quero ir, né? Então, não é fácil responder essas perguntas. E pode ser que todos os dias que você fizer, venham respostas diferentes. Mas é importante fazê-las. É importante fazê-las para você entender, compreender. Eu acho que a todo momento que a gente para e se questiona e gasta, entre aspas, né,
um tempo conosco de pensar quem somos é extremamente valioso. Porque ninguém tem o direito de chegar e botar o dedo na nossa cara e falar quem a gente é. Eu só vou aceitar aquilo se eu não sei quem eu sou. É a mesma forma com a entidade. Então, o que é a ideia maior? Trazer esse processo de percepção, trazer esse processo de reflexão. Isso vai fazer vocês trazerem os desbloqueios mediúnicos, né? O que acontece? Se não parar e pensar na própria vida de vocês, na jornada de vocês, ninguém vai fazer isso por vocês. Ninguém vai. E quando fizerem, vocês não vão gostar. Tem mais essa. Se alguém chegar e falar, você tem que ser assim, tem que ser assado, vocês não vão gostar. A primeira coisa que a gente faz quando alguém faz isso é bloquear. A primeira coisa que a gente faz quando alguém vem nessa forma é bloquear. Eu não sou assim. E nem para pensar se é ou não é. Então isso vai gerando bloqueios na nossa vida. Então quando eu trouxe hoje esse tema de bloqueio do desenvolvimento mediúnico, compreendam e leiam ele também como bloqueios do desenvolvimento da vida. Porque mediunidade e nossa vida não se separam. Então se eu tenho algo bloqueando na minha vida, eu preciso olhar para dentro. O que está rolando aqui dentro de mim que não dá o passo? É isso que importa, gente. Tirem mais tempo para refletir. Tirem mais tempo para pensar quem vocês querem ser. E sabe o que é mais bonito? É uma coisa que eu acho incrível, assim, é quando você fala com alguém e a pessoa fala, eu estou em construção, né? Hoje eu sou assim. Porque a gente não é o mesmo sempre. A gente não é o mesmo sempre. Quem tem um relacionamento aí há 5 anos, 10 anos, o marido de vocês, a mulher de vocês é o mesmo lá do começo? Eu aposto que não é diferente. E às vezes as coisas não é porque não ama mais, é porque o caminho tomou rumos diferentes e tá tudo certo. Mas tem que ter a compreensão. Os dois estão nivelados? Ou um tá aqui, o outro tá aqui. Um tá buscando autoconhecimento, o outro tá lá parado no tempo. Aí não tem como, aí vai ser difícil. Mas se os dois estão buscando um processo de autoconhecimento e evolução, pode apostar que muita coisa pode dar certo ainda. Ou cada um vai entender com uma facilidade maior que tem que seguir mesmo para cada um para um lado e tá tudo bem. E tá tudo certo. Mas, até uma questão minha, assim, quando eu converso com alguém e a pessoa me fala assim, eu sou assim, não vou mudar. Cara, me dá uma tristeza aquilo assim, chega... magoa, porque assim, tu olha e tu fala, meu Deus, cara, esse cara não quer mudar, ou essa pessoa, enfim, né, não quer mudar, ela acha que tá perfeita, então. Quando a gente bota na cabeça, eu sou assim, não vou mudar, é a mesma coisa que eu fechar o meu caminho, né? Eu bloqueio. Como que eu vou andar? Como que eu vou adquirir coisas melhores, ou pessoas boas vão se aproximar de mim, se eu estou bloqueado, literalmente, porque eu bloqueei, eu estou falando, eu sou assim, não vou mudar. Então, beleza? Então você vai aceitar isso pro resto da tua vida e deu, acabou. Então, quando a pessoa fala pra mim, eu sou assim, não vou mudar, eu nem perco mais tempo, energia, nada. E de preferência me afasto, porque eu não quero ter pessoas perto de mim que não buscam um caminho de evolução. Eu sempre falo sobre isso, né? Existe, né, uma frase que diz que os opostos se atraem. Eu discordo completamente dessa frase. Para mim, os opostos se distanciam cada vez mais. Os iguais se atraem. Quem está aqui hoje na live, tá? Por quê? Porque gosta desse tema. Porque tá a fim de parar um pouquinho, refletir, pensar. Senão, não vai fazer. Isso que o Ricardo falou é uma coisa que eu falo sempre, né? Na segunda-feira, quando a gente tem nossos trabalhos, né? Eu sempre falo assim, mudar dói, transformar dói. Por quê? Porque é um processo de desconstruir. Desconstrução. E é muito difícil desconstruir. É mais fácil você construir uma casa ou reformar ela. É muito mais fácil construir. Reformar dá um trabalho danado.
E aí tu pensa que tu ia mudar só uma parede, daqui a pouco tu tem que mudar o encanamento, e daqui a pouco é a iluminação, e quando tu vê, pô, tu podia ter feito uma casa nova. É muito mais trabalhoso. Só que eu tenho que estar disposto a isso. Mudar dói. Transformar dói. Porque algumas coisas eu preciso deixar para trás. E eu entender que aquele ser que eu era, eu não sou mais. E tá tudo certo. Tem pessoas que às vezes conhecem, né? Às vezes, estudou junto lá quando era pequeno, enfim, sei lá. Aí se conhece, se encontra depois, nossa, como você tá diferente. Pô, que bom, né? Você já pensou, tá igual a 20 anos atrás? Tá maluco? Não, a gente tá nesse mundo para evoluir, para se conhecer. Então, se hoje ficar na mente de vocês que isso vai gerar um desbloqueio mediúnico, que isso vai gerar os desbloqueios da vida de vocês, não tenham medo, não carreguem o ego. Tem pessoas que se apegam ao ego, à função. Eu sou gerente no meu trabalho. Mas tá lá infeliz, tá triste, a vida não vai para frente. Tá, e daí se for para ser empregado no outro não é legal? Eu não posso me rebaixar. Não pode porque o teu ego não deixa. Simples. Como eu falei, no meu caso, por exemplo, sou um zelador, a entidade não veio. Não, mas ela vai ter que vir, eu sou o zelador daqui. Como não vai vir? Não vai, e às vezes não vai. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Porque às vezes o processo daquele dia é meu. Por isso que eu falo assim, quando a gente entra para um terreiro, quando a gente entra para trabalhar numa casa, é legal que chegue um pouco antes. Chegue antes para ir acalmando a mente, para ir se centrando. Só que eu não tenho, você não tem como obrigar. Não tem como passar na casa do amiguinho, pegar pela mão e falar assim, faz assim. A gente dá a ideia, mas deixa livre. Por quê? Porque quando você chega, centra a tua mente, acalma, isso já gera uma vibração de tranquilidade. Facilita o processo de incorporação. Né? Exatamente, né, Vera? O sentimento de tristeza é maior quando diz que não vai mudar, até com orgulho, né? E exato, é como eu falei. Tem pessoas que não mudam pelo ego, pelo orgulho, pela vaidade. Se apegam às vezes na função do trabalho, se apegam às vezes num relacionamento que, sei lá, já é muito tempo. Tudo é um processo de construção. E eu já tenho falado isso nas outras lives, né? Tudo é um processo de construção. Então esses bloqueios mediúnicos que eu falei na live de hoje são bloqueios pessoais. A ansiedade, o medo, a vaidade, o egocentrismo, todos eles impactam de forma diferente na nossa caminhada. A insegurança, né? Como que resolve? Lembrem do carro, o exemplo que eu dei do carro. Beleza, quero trocar meu carro, o que eu tenho que fazer? Beleza, eu não quero mais ser ansioso, o que eu tenho que fazer? Tudo pode ser mudado, tudo é modificado. A gente pode se transformar quantas vezes quiser, da forma que quiser, e ser sempre uma pessoa melhor, primeiro para nós, depois para os outros. Desde que esse primeiro para nós não machuque ninguém, obviamente. Né? Então, quando eu me conheço, sei as minhas qualidades, sei os meus defeitos, vou trabalhar nisso, vou amplificar minhas qualidades, vou tentar esgotar os meus defeitos, vou tentar me transformar nisso. E assim a gente vai caminhando e desbloqueando a nossa vida. Tranquilo, meu Deus, hoje liguei uma metralhadora assim, não parou mais, né? Mas, enfim. Gente, eu preciso dividir com vocês algumas coisas. A gente está terminando nossa live aqui. Preciso dividir algumas coisas com vocês. A primeira delas, quem enviou as outras lives para mim, nunca sonhei assim, vou fazer live, vou isso, vou aquilo. Nunca pensei em chegar no formato que a gente está aqui. Tenho algumas ideias, às vezes não sei ainda como botar elas em prática, né? Ainda estou nesse processo de transformação, de entender, enfim, uma hora vai acontecer. Obviamente que com a atenção que eu dou lá, isso vai acontecendo devagar.
Mas eu queria, eu encontro uma dificuldade, e vocês têm, eu sei que tem vários que estão aqui que eu acho que todas as lives estavam comigo, isso eu agradeço do fundo do coração. Eu encontro uma dificuldade às vezes de entender um tema que vocês gostem mais. Eu poderia sentar aqui e falar de orixá, poderia sentar aqui e falar de entidade, poderia sentar aqui falar de algumas coisas mais específicas da religião de Umbanda, mas eu sei que tem pessoas que assistem a live que não são umbandistas, né? Que gostam, enfim, do tema, mas não são. Então, talvez fique meio maçante eu ficar aqui, por exemplo, hoje, né? Quarta-feira é dia de Xangô e Yansan. Vou pegar e falar então Xangô e Yansan. Domingo é dia de Nanã para nossa religião. Vou falar de Nanã. Pode ser que isso não seja muito interessante ou pode ser que seja. Então, quando vocês têm dúvidas, alguma coisa, podem mandar no direct. Rodrigo, o que tu acha de falar sobre tal coisa? Eu aceito, eu sou o cara mais de boa que tem, assim, Quem me conhece, trabalha comigo, sabe como eu sou, sabe como eu conduzo as coisas. Nunca me coloquei acima de ninguém, muito pelo contrário. Sempre achei que todo mundo tem algo para me ensinar e eu algo para ensinar, sempre é uma troca. Então, estou aberto para ouvir, né? Se vocês tiverem sugestão, enfim, de outras ideias para a live, ou alguém tiver uma sugestão, tu poderia fazer tal forma, tal coisa, eu fico à disposição. Eu tenho um curso, né, que eu dou de Umbanda, que não tem nada a ver com o terreiro, não tem nada a ver com o terreiro de Umbanda onde eu sou zelador. Nesse curso de Umbanda, algumas coisas mais específicas do terreiro, aí de funcionamento do terreiro, de funcionamento da Umbanda, vertentes da Umbanda, como que as entidades manifestam, enfim. Então eu acredito que lá seja o momento mais certo para falar de algo mais específico. Aqui eu gostaria de falar de coisas um pouco mais abrangentes, tá? Então vou aguardar vocês, me mandem depois no privado uma ideia, dicas do que vocês gostariam de falar, de trocar aqui. Eu acho que é importante a gente ter esse momento, né? Já meio que ficou gravado que toda quarta às 8, né? A gente tem live, isso é legal também, porque é importante a gente, quando existe uma ritualística, nós tendemos a funcionar melhor. Então, quando a gente coloca um dia, um horário, nós mesmos colocamos um compromisso com a gente. E aí, vocês não têm ideia, semana passada eu tinha feito um procedimento cirúrgico, eu fiquei muito agoniado, assim, porque era quarta, 8 horas e não ia até a live, né? E eu sei que talvez a maioria nem lembrou, não ligou, mas eu liguei porque era um compromisso meu, só que eu não conseguia, né? Tá falando como eu tô falando hoje. Talvez falei tanto que ficou acumulado da semana passada. Mas então é isso. Eu agradeço do fundo do coração sempre a atenção de vocês. Eu sempre estou aberto para qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que eu possa ajudar, auxiliar. E, enfim, quem tiver ideia depois me manda no direct lá. Espero que hoje, a live de hoje tenha feito algum sentido para vocês, de alguma forma tenha deixado algo para vocês pensarem, refletirem, né, dentro da jornada, da caminhada de vocês, não como médiuns, mas como pessoas. Eu acho que a maior coisa que a gente pode fazer é sempre olhar alguém não pelo que ela faz, né, mas pelo que ela é. Então não interessa se eu sou um zelador, se eu sou o papa, o bispo, sei lá, o prefeito, não interessa, interessa quem eu sou, né? Então esse é o primeiro passo, saber quem a gente é, o restante tudo vai sendo uma consequência, né? Agradeço do fundo do coração quem esteve comigo essa 1 hora toda, obrigado, né? Eu sei que às vezes é um momento de descanso, tá lá me ouvindo, fico muito, muito contente com isso. Que Pai Oxalá abençoe todos nós, que a gente sempre encontre o nosso caminho de evolução, que a gente sempre encontre o nosso caminho de reflexão, de percepção, que a gente saiba responder cada vez mais com facilidade a pergunta de quem nós somos, para que a gente não tenha medo de quando alguém falar de como a gente é. Porque quando alguém fizer isso e a gente entender que aquilo não é nosso, não vai impactar, porque a gente tem certeza do que é, né? Então, obrigado, gente, do fundo do coração.
Um beijo grande a todos, um bom restinho de semana e que Pai Oxalá abençoe a gente. Um beijão.